Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje daremos continuidade ao tópico Resolução de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Hoje estudaremos um método de Rush-Coulter de ordem 4. Sempre lembrando que vocês podem fazer o download desse vídeo bastando acessar o meu site www.rexmedeiros.com. Também não esqueçam de fazer a inscrição no canal do YouTube Rex Medeiros UFRN. Bem, os métodos numéricos para a resolução de EDO que estamos estudando são os métodos chamados de passo único. Então, suponha que eu tenha um problema de valor inicial, em que a equação diferencial esteja escrito dessa forma, né? y' igual a um g de xy. Né? Sempre lembrando que essa é uma equação diferencial de primeira ordem. E aqui eu tenho o meu ponto inicial, a minha condição inicial x0, y0. Então, o objetivo desses métodos é encontrar em x1 o valor da estimativa y1 da função. Lembrando que o x1 ele é dado por x0 mais um passo h, o passo que eu chamo de h, que é a distância entre x0 e x1. Ou seja, o meu hzinho está aqui. Bem, os métodos de passo único, eles calculam sempre uma inclinação chamada geralmente de K, uma inclinação, e de posse dessa inclinação é calculada uma reta que passa por x0, y0 e que possui essa inclinação K, certo? Ou seja, aqui eu tenho um ângulo alfa e K é justamente a tangente desse ângulo alfa. O valor y1, o valor estimado da função em x1, ele é dado simplesmente por y1 igual a y0 mais a inclinação k vezes o meu passo h. Então, todo método de passo único ele funciona dessa forma. Aqui está melhor representado, né, a inclinação k, né, e o ponto estimado y1. Vejam que em azul eu tenho o gráfico do que seria a solução exata do problema do valor inicial. E aqui, evidentemente, e aqui em azul eu tenho o valor exato da função em x igual a x1. Então vejam que o valor estimado ele é diferente do valor real da função, do valor exato da função em x igual a x1. Lembrando, pessoal, que o primeiro método que estudamos foi o método de Euler. Então, no método de Euler, a inclinação K é a inclinação, né, da reta tangente à curva solução em x0 e y0. Então, aqui em x0 e y0 eu tenho a reta tangente à curva, né, e aqui eu tenho tangente de alfa é igual a K. Essa inclinação K ela é facilmente calculada através da minha equação diferencial. Então, calculando y', né, que é igual a g de x0, y0, eu tenho o valor da inclinação K de Euler. Okay? Facilmente calculado dessa forma. E o valor da estimativa y1, ela é dada como sendo igual a y0 mais o valor da inclinação, que é g de x0, y0, vezes o meu passo h. Okay? Então, esse aqui foi o primeiro método que estudamos, é um método de primeira ordem, chamado de método de Euler. Bem, passemos agora a mostrar o funcionamento do método de Rush-Coulter de ordem 4, que, como o nome já diz, é um método de quarta ordem. Okay? Bom, aqui eu tenho definido o meu problema de valor inicial e o meu ponto inicial x0 e y0. Lembrando que o nosso objetivo é encontrar, né, o valor de y1 para x igual a x1, onde x1 é x0 mais h, que é o meu passo. Ok? Então, pessoal, vale a pena frisarmos que o que vamos mostrar aqui não é o desenvolvimento matemático do método de Rush-Coulter de ordem 4, ou seja, não é a demonstração de como ele é desenvolvido,
O que vamos mostrar é simplesmente a ilustração gráfica de como esse método funciona, já que ele tem um apelo gráfico bem interessante, ok? Só relembrando os métodos de segunda ordem já estudados, os métodos de Helm e do ponto médio, né, que são métodos de segunda ordem, esses métodos eles necessitam do cálculo de duas inclinações, né, K1 e K2. Eles são métodos de segunda ordem. No caso do método de Raji-Kutta de quarta ordem, nós precisamos calcular o valor de 4 inclinações, para assim encontrarmos uma inclinação que será a média ponderada dessas 4 outras inclinações. Ok? Bom, a primeira das inclinações, já é bem conhecida nossa, é a inclinação de Euler no início do intervalo. Ok? Então aqui está já essa inclinação, que é de uma reta tangente à curva solução em x0 e y0, né? E a partir dessa inclinação K1, que nós chamamos de K1, que é g de x0 e y0, nós calculamos a estimativa do valor de y na metade do intervalo. Veja que aqui eu estou, né, em x0 mais h sobre 2. E aí nós encontramos o valor da estimativa de y na metade do intervalo, que seria a estimativa de Euler, né, de y. Então, seria y0 mais o meu K1 vezes o h sobre 2. Okay? Já bastante conhecido. E inclusive esse ponto aqui é o mesmo ponto do método do ponto médio, né, que estudamos na aula anterior. Bem, de posse desse ponto, nós determinamos uma primeira inclinação aqui na metade do intervalo. Então, seria uma inclinação dessa forma, né, que seria dada por K2 como sendo igual a G de x aqui no ponto médio, ou seja, x0 mais h sobre 2, e y aqui é a estimativa de Euler de y no ponto médio, ou seja, y0 mais K1 vezes h sobre 2. Ok? Então, dessa forma, nós calculamos aqui essa segunda inclinação, que é a inclinação na metade do intervalo. Ok? Bom, de posse dessa inclinação, como veremos, nós vamos calcular uma nova estimativa do valor de y na metade do intervalo. Então, isso está melhor ilustrado aqui nesse segundo slide, onde eu já tenho aqui o valor de K1 e de K2. Aqui eu tenho a inclinação K2, e com essa inclinação K2 eu vou obter uma nova estimativa na metade do intervalo para o y. Né? Então, esse aqui vai ser um segundo y calculado na metade do intervalo, e vai ser também um y de Euler. Né? Então, observem que aqui em preto nós temos a inclinação K2, ok? Então, esse ponto aqui é o ponto x igual a x0 mais h sobre 2, ou seja, o x da metade do intervalo, ok? E o y é o y de Euler, e ele é dado por y0 mais o k que nós temos agora é o K2, né? O k é referente a essa inclinação, então K2 vezes h sobre 2, já que estamos na metade do intervalo, ok? Então, de posse desse novo y aqui, e evidentemente do x da metade do intervalo, eu vou calcular uma inclinação K3. Essa inclinação vai ser igual a g de x0 mais h sobre 2, então x0 mais h sobre 2, e do y correspondente, né, que é y0 mais K2 vezes o h sobre 2, ok? Então, essa aqui é uma segunda, aliás, isso aqui vai ser a terceira inclinação, né? A terceira inclinação, que vai ser mais ou menos a inclinação dessa reta aqui que traçamos em vermelho, ok? Bom, de posse dessa terceira inclinação, nós iremos calcular uma quarta inclinação. Para isso, evidentemente, nós precisamos determinar um quarto valor de y. Então, isso aqui está ilustrado
nesse outro slide, tá? Então aqui eu tenho essa inclinação aqui, é a inclinação K3, né? A inclinação K3. E de posse dessa inclinação K3, eu vou calcular um novo valor de y de Euler aqui. Só que esse valor aqui de y, ele vai ser calculado no final do intervalo, né, pessoal? Então, é um y aqui, a estimativa do y no final do intervalo. Então, vejam, o que é que eu tenho no final do intervalo? Eu tenho um x, que é dado por x0 mais h, no final do intervalo, e um y de Euler aqui no final do intervalo, que é dado por y0 mais a inclinação. Que inclinação é essa? É a inclinação K3, que eu calculei anteriormente. Então, K3 vezes H. Com isso, pessoal, eu escrevo aqui o valor dessa quarta inclinação. Então, o meu K4 ele vai ser igual, é uma inclinação calculada no final do intervalo, já que eu tenho agora esse ponto aqui no final do intervalo, e essa inclinação vai ser uma inclinação mais ou menos dessa forma, né? Em que, em termos de números, ela vai ser igual a G, o x no final do intervalo é o x0 mais h, e o y de Euler estimado no final do intervalo, né, vai ser o y0 mais o k que utilizamos é o K3 vezes o h, já que essa é uma estimativa da inclinação no final do intervalo. Ok? Bem, então aqui já temos as 4 inclinações calculadas, só lembrando que essa primeira inclinação é no início do intervalo, as duas seguintes, K2 e K3, são inclinações no meio do intervalo, e a última inclinação, K4, é uma inclinação calculada aqui no final do intervalo. Ok, pessoal, então, só escrevendo aqui o valor de K4, que já deveria estar escrito, né? Peço desculpas a vocês. Então, x0 mais h, y0 mais... desculpem. y0 mais K3 vezes h. O K ficou um pouquinho feio. Então, de posse dessas 4 inclinações, a ideia agora é calcular uma inclinação que será usada para finalmente encontrarmos o valor da estimativa de y ao final do intervalo. Como é que é calculada essa inclinação, levando em consideração essas 4 primeiras? Bem, essa inclinação é uma média ponderada, né? É uma média assim, o K é 1 sobre 1/6, né? De K1 mais 2 vezes K2 mais 2 vezes K3 mais K4, ok? Então, as inclinações do meio do intervalo, elas entram com peso 2 no cálculo da inclinação K, ok? Bem, então essa inclinação K é justamente essa inclinação média ponderada, tá? Que está ilustrada aqui em vermelho, com essa seta. Então, de posse dessa inclinação, facilmente agora nós determinamos o valor de y1. Então, y1, como todo método de passo único, né, vai ser igual a y0 mais o valor dessa inclinação de RK4 vezes o passo H. Okay? Então, com isso chegamos a ilustração, né? Não é uma dedução matemática, é a ilustração de como funciona o método de Ruy-Coulter de ordem 4. Então agora nós vamos fazer um exemplo e em seguida nós implementaremos esse método no Scilab. O exemplo que faremos é o mesmo exemplo já das aulas anteriores, até para que a gente possa comparar os métodos estudados, ok? Então, o nosso objetivo agora, dado o nosso ponto inicial x0, y0 igual a 0, 3, né, o objetivo na iteração 1 é encontrar o valor de y1, né, já que o nosso x1 vai ser igual a x0 mais h, que é 0,5. Okay? O h é meio. Bem, para isso nós precisamos calcular as 4 inclinações, K1 a K4.
A inclinação K1 é a inclinação de Euler no início do intervalo. Então, vai ser G de x0, y0, né, que é igual a G de 0, 3, que já calculamos inclusive anteriormente, né? Isso aqui é igual a 3,4. Só é substituir aqui o x e o y na equação diferencial, né, pessoal? Então, isso aqui é G de xy, ok? Bem, o K2 é uma inclinação na metade do intervalo. Né? Se é na metade do intervalo, o x é quem? É x0 mais h sobre 2. Qual é o y que usaremos aqui? É o y estimado utilizando a inclinação K1. Então, evidentemente, na metade do intervalo. Então, o y vai ser o y0 mais K1 vezes h sobre 2, no meio do intervalo. Então, trocando isso aqui em miúdos, nós teremos x0 mais h sobre 2 vai dar 0,25. Né? Y0 é 3 mais K1, 3,4 vezes h sobre 2, 0,25. Fazendo a conta aqui, nós encontramos, né, o x é 0,5, nós determinamos o y, e aí substituímos na equação diferencial e encontramos o valor de K2, que vai ser igual a 1,874, ok? Bem, uma vez determinado o K2, nós iremos determinar a terceira inclinação K3. Essa terceira inclinação é também na metade do intervalo. Então, se é na metade do intervalo, o G é x0 mais... Aliás, o x, né, é x0 mais h sobre 2. O y é um y estimado utilizando a inclinação K2 calculada ligeiramente anterior. Então, o y vai ser y0 mais K2 vezes o h sobre 2, já que é na metade do intervalo. Ok, pessoal? Bom, substituindo aqui em termos de valores, nós temos G, x0 mais h sobre 2 continua sendo 0,25, o y0 é 3, o K2 calculamos aqui, então, mais 1,874 vezes o h sobre 2 é 0,25, ok? Então, o K3 ele vai ser igual a 2,332, então 2,332, ok? E passamos agora ao cálculo da quarta inclinação, o valor de K4. Lembrando que essa quarta inclinação, ela é no final do intervalo, ok? Então, se ela é no final do intervalo, o x vai ser igual a x0 mais h. E o y vai ser uma estimativa do y de Euler no final do intervalo usando a inclinação K3. Então, o y será igual a y0 mais K3 vezes h, já que agora, né, é o y no final do intervalo. Então, colocando isso aqui em números, nós teremos g de x0 mais h, agora sim, 0,5, né, que é o x1, inclusive, e o y vai ser y0 3 mais K3 2,332 vezes o h, que é meio, ok? Essa inclinação K4 ela vai ser igual a 1,026, né? 1,026, com 4 algarismos significativos aqui sempre, tá? Bem, uma vez calculadas as 4 inclinações, nós determinamos, né, a inclinação K do método de Ruy-Coulter de ordem 4. Então, essa inclinação vai ser a média ponderada dessas 4 inclinações, sendo que K2 e K3 entram com peso 2. Então, vai ser K igual a K1, 3,4, mais 2 vezes a inclinação K2, então 1,874, mais 2 vezes a inclinação K3, 2,332, mais a inclinação K4, 1,026, tudo isso dividido por 6. Então, essa inclinação aqui ela vai ser igual a 2,132
na verdade 140, né? Arredondando aqui para 4 algarismos significativos. Então, essa aqui vai ser a inclinação, né, do método de Rush-Coulter de ordem 4, e a estimativa do y, né, o y vai ser igual ao y0 mais esse k vezes o h, né, que é o nosso passo. Então vamos só fazer aqui na página seguinte. Tá? Então só concluindo aqui, o y vai ser o y0, que é 3, né, mais o valor de k, só voltando aqui, 2,140 vezes o valor de h, que é 0,5. Ok, pessoal? Então, esse y aqui ele vai ser igual a 4,069, na verdade 4,070, arredondando, né, os valores. Então, assim nós concluímos a primeira iteração do método, ou seja, para x igual a 0,5, né, que é o nosso x1, nós encontramos que o y1, desculpem aqui, o y1 ele vale 4,070, ok? Esse aqui é o valor estimado de y1. Bom, pessoal, em seguida nós devemos fazer uma iteração 2, né, onde nessa interação nós devemos calcular o valor de y2, né, y2 no caso para x2 igual a x1 mais h, ou seja, x2 ele é 1, né, e nós queremos calcular o y2. Então isso aqui é feito normalmente, né, nós devemos calcular as 4 inclinações. Evidentemente que não vamos repetir esse processo, ele é semelhante, né, lembrando só que o K1 ele vai ser g de x1 y1, né, já que nós temos agora aqui x1 e y1, e o K2 vai ser calculado seguindo a mesma lógica. Então, vamos para o Scilab, implementar o método de Rush-Coulter de ordem 4 e fazer a comparação com os métodos de segunda ordem que estudamos na videoaula anterior, ok? Então, vamos para o Scilab. Ok, pessoal, então já estamos aqui no Scilab com o editor aberto, ok? O meu ponto de partida para implementar o método de Rush-Coulter de ordem 4 vai ser o método do ponto médio implementado na aula anterior. Só lembrando que aqui nós fizemos, a partir da implementação do método de Euler, tá? Nós fizemos a implementação de 2 métodos de segunda ordem, o método de Helm e o método do ponto médio, ok? E a partir da implementação do método do ponto médio, nós iremos implementar o método de Rush-Coulter de ordem 4. Ok, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à implementação dos métodos anteriores, vocês podem assistir às videoaulas disponíveis aí no YouTube ou no meu site, www.rexmedeiros.com. Então vamos copiar aqui o texto da implementação do método do ponto médio. Vamos renomear a função, ela vai se chamar RK4, ok? Rush-Coulter de ordem 4. Os parâmetros são exatamente os mesmos, tá? Ou seja, o intervalo de interesse, AB, o valor do passo, H, e o valor de Y0, que é F de X0, que é F de A. Okay? São a condição inicial dada. Bem, o cálculo do x ele é idêntico, né? Assim como o cálculo de n, o número de pontos a serem determinados da função. Eu inicio o vetor y da mesma forma e também o meu laço para. Escolhemos o método do ponto médio como ponto de partida porque o K1 e o K2 do ponto médio eles são exatamente iguais aos K1 e K2 do método de Rush-Coulter. Se não, veremos. K1 é a inclinação no início do intervalo, né? Ou seja, a inclinação utilizando os valores de x e y atuais, no caso aqui xi e yi, ok? O K2 é uma inclinação na metade do intervalo, utilizando como inclinação o valor de K1. Então veja que aqui é o x da metade do intervalo e o y
estimado na metade do intervalo, tendo a inclinação como sendo K1. Bem, calcularemos o valor de K2, então K2, vamos escrever, aliás, K3, perdão. K3 é uma outra inclinação na metade do intervalo, tá certo, pessoal? Então é G de x i mais h sobre 2, é o x da metade do intervalo, e o y é a estimativa do y na metade do intervalo, tendo como inclinação o K2 calculado anteriormente. Então, isso aqui será yi mais o K2 vezes o h sobre 2, já que a estimativa é no meio do intervalo. Próximo passo é calcular o K4, perdão. Estou sempre um K a menos, né? Então, calculando o K4, que é uma inclinação no final do intervalo, usando para isso a inclinação, né, K3 calculada anteriormente. Então, o K4 vai ser G de x de xi mais h, já que o x é no final do intervalo, ok? O y utilizado é a estimativa do y no final do intervalo, usando a inclinação K3. Então vai ser yi mais K3 vezes o h. Bem, o próximo passo é calcular a média ponderada aqui das 4 inclinações. Então a inclinação do método de RK4 vai ser K igual a inclinação K1 mais 2 vezes a inclinação K2 mais 2 vezes a inclinação K3 mais a inclinação K4. Okay? Então as inclinações K2 e K3 elas têm peso 2 aqui nos cálculos. Bom, vou dividir isso aqui tudo por 6 e eu finalizo o cálculo, né, da minha inclinação do método de Rush-Kutta. O que eu tenho que fazer agora é modificar aqui, né, a inclinação utilizada para calcular o próximo y. Né? Era K2 no caso do método do ponto médio e vai ser agora K no caso do método de Rush-Kutta de ordem 4. Ok, pessoal? Então, com isso, nós finalizamos a implementação do método. Vamos agora chamar os métodos no mesmo exemplo, né, para que a gente possa comparar com um método de primeira ordem, que é o de Euler, com um método de segunda ordem, que é o do ponto médio. Okay? Então, vamos chamar aqui a função RK4, copiar os mesmos parâmetros de entrada. Então, aqui temos os mesmos parâmetros. E a saída vai ser YRK4. Okay? Então, para x eu vou ter YRK4. Vamos fazer o gráfico aqui do y calculado. O x é o mesmo e o y agora é o YRK4. Bem, para não confundir, aqui eu vou ter o ozinho, vai ser os pontos calculados através do método de Euler. O mais vai simbolizar os pontos calculados, né, usando o método do ponto médio. E para o método de Rush-Kutta de ordem 4, vamos colocar um x. Okay? Essa última parte continua intacta, né, que ela vai fazer o gráfico da solução exata. E finalizamos. Fazemos agora o quê? Gravamos o arquivo Ctrl+S e executamos Ctrl+L. Bem, executado o arquivo, nós podemos observar os gráficos, tá? Então, em azul aqui, sempre nós temos a solução exata. As bolinhas representam os pontos, né, do método de Euler. O mais, os pontos calculados utilizando o método do ponto médio. E o x, né, por fim, os pontos calculados utilizando o método de Rush-Kutta de ordem 4. Então, pessoal, de uma maneira gráfica, nós podemos ver, né, que o método de Rush-Kutta ele praticamente calcula ou estipula, né, estima o valor exato da função. Evidentemente que o método ele comete um erro, tá? Mas podemos ver que ele é bem menor do que o erro, né,
pela aplicação do método de primeira ordem, Euler, e de segunda ordem, ponto médio, Heon. Podemos também fazer um zoom aqui no gráfico, tá, para a gente ver melhor. Então, vemos que aqui nós temos, né, o y, a estimativa do y em x igual a 0,5 para o método do ponto médio, e o x aqui para o método de Rush-Coulter de ordem 4. Podemos aproximar mais, e aí a gente vê, na verdade, que há um erro aqui na ordem da primeira casa decimal, segunda casa decimal, né, com relação ao valor exato da função. Mas que, de fato, o erro, né, do método de Rush-Coulter de ordem 4, ele é bem menor do que o erro, né, devido ao uso do método de segunda ordem. Ok, pessoal? Lembrando que os valores calculados, eles podem ser facilmente acessados pelo console, né? Então, lembrando aqui, nós temos os valores de x, de 0 a 2,5 com passo meio, tá? O y de Euler, ele tem esses valores, ok? O y do ponto médio, tá aqui os valores de y do ponto médio. E, por fim, os valores de y do método de Rush-Coulter de ordem 4, eles podem ser assim visualizados. Lembrando que esse valor aqui de y1 foi o valor que nós calculamos no exemplo lá do slide. Ok, pessoal? Bem, então a gente fica por aqui. Desejo a todos um bom estudo e qualquer dúvida vocês podem me contactar via YouTube ou pelo meu e-mail rexmedeiros@st.frn.br. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.